Olha, a gente está aqui só na resenha, porque realmente o Fluminense, o Renato, um dia anterior à partida, disse que jogaria para ganhar, que o Flu iria para cima. E eu pensei, será que não é muito otimista esse discurso? Mas foi na prática. O Fluminense teve vontade de ganhar, teve oportunidades, criou para tanto. Eu não entendo, e perdão, torcida do Fluminense, como que o John Arias não está na Europa ainda. Eu não consigo entender. É um jogador, na minha opinião, muito acima da média, até dos padrões brasileiros. E faz a diferença. E realmente a equipe muito bem postada, bem armada pelo Renato. E o Borussia teve que se mexer ao longo do jogo, porque passou sufoco. Se não fosse o goleiro Kobel, Ronaldão. Você cantou a bola de um 3-0, talvez não fosse para isso, mas era para vencer. Sabe por que eu cantei essa bola? Porque a gente viu uma mudança maravilhosa no time do Fluminense, com a chegada do Renato Gaúcho, colocando todo mundo no seu devido lugar, colocando todo mundo centrado. Ele prometeu para a direção que ia colocar o Fluminense no lugar devido, e isso fez no campeonato. E agora ele chegou lá mostrando que ele estava com vontade de vencer. Foi o Fluminense que fez a gente gostar mais ainda do futebol brasileiro e sem se preocupar muito com o que vai acontecer. A verdade é essa, porque os europeus estão sempre lá em cima, tá todo mundo lá vangloriando, ainda mais num campeonato como esse. Todo mundo fez isso. Agora, o Fluminense surpreendeu por um lado maravilhoso, porque tem um treinador, tem um time, como você falou, o Arias no ataque que faz a diferença, puxa o contra-ataque rápido, tem o Canóbio também muito bem. O Everaldo perdeu o gol, não, ele escolheu o companheiro. Se ele chuta, vai lá, mas tava passando. É sempre assim. Mas aí o atacante tem que ter essa fome de definição, Ronaldo. Mas ele viu que ele cortou o zagueiro não foi pro chão, ele viu o companheiro passando, ele falou, pô, eu tenho dois na frente, eu vou esticar aqui. O errado é foi ter cortado. O errado é, exatamente. Vai em direção ao gol. Vai saber se ele chegou até ali com a língua já amarrando no Mas olha pescoço, só, né? eu confesso, Cicinho, que eu fiquei bastante surpresa. O meio-campo do Fluminense ontem, Martinelli, Hércules, que a gente não, assim, é um cara que tá promissor, e o Nonato, o Ganso fora, o Cano só no segundo tempo. Gente, não é um Fluminense tradicional como a gente tem visto. O Renato foi, na minha opinião, corajoso. Não, foi corajoso, Renato. E esse trio aí, ele deu toda a consistência, tanto para a defesa quanto para o ataque, né? Eles tanto ajudavam no sistema defensivo, quanto chegava no ataque. Até o Nonato perdeu um gol praticamente feito aí, mas né? estava impedido, só que estava né? impedido, mas pelo menos teria balançado a rede, o ânimo seria outro. Mas assim, o Renato é aquilo que nós falávamos ontem, é um treinador que traz essa leveza para o time, dá essa liberdade para os caras jogarem não sem responsabilidade, com responsabilidade, mas de uma maneira o quê? Que não tira a qualidade dos caras. Tem o trabalho tático, tem a cobrança tática? Tem. Mas também tem aquela questão do futebol peladeiro, os caras têm liberdade para se movimentar, e isso pegou a equipe do Borussia, porque a equipe europeia é sempre robótica. Então, quando você tem uma movimentação caindo de um lado para o outro, os meio-campistas invadindo, mudando de posições, você confunde os europeus. E foi isso que o Fluminense fez. Então, méritos para o Renato, e tenho certeza que o Fluminense vai colher muitos frutos bons aí nessa competição. Edu, o Borussia, ele pode não ser o time, talvez, da prateleira principal hoje, mas é uma equipe que não faz muito alarde, vai chegando nas competições. E eu vejo que a postura do Fluminense tem que ser celebrada pelo torcedor, que apoiou muito no estádio. A torcida do Flu tem que ter orgulho dessa atuação. Apesar do resultado ser um 0-0, muito bem em campo, com muitas coisas positivas até para a sequência do campeonato. Até para a sequência, Renato, e muito feliz. Eu acho que o mais importante para nós brasileiros é escutar a imprensa internacional, os treinadores, os jogadores falarem do nosso futebol. Porque eles analisaram o nosso futebol, mas será que o futebol brasileiro é tudo isso mesmo? Agora eles estão vendo na prática, realmente, porque jogando contra o Fluminense ontem, o Borussia, sofreu demais. Como o Cecinho falou muito bem, as movimentações acabaram atrapalhando os jogadores do Borussia. Mas vamos levar em conta também que o Borussia estavam de férias, o campeonato alemão já acabou há bastante tempo, e eles estão entre pré-temporada. E eu acho que o Borussia vai melhorar depois da fase de grupo, porque nesse grupo vai classificar Fluminense e Borussia, não tenho dúvida, até porque pela qualidade dos dois times. Então o Fluminense fez um grande jogo ontem, parabéns pelo Renato, pela coragem e pela atitude dos jogadores dentro do campo. E eu vou falar um negócio para você, hein, Renato? Esse campo aí não tá dando sorte pro brasileiro, não, hein? Ih, lá vem. Porque já é o segundo jogo aí que não sai gol. E é pra lá que a gente vai.